E se eu convidasse vocês para fazer uma coisa muito louca? Salvar a vida de alguém. E digo mais, é de graça, não dói quase nada, você ganha um lanchinho e ainda recebe um dia de folga do trabalho. É um convite e tanto, né? Pois bem, vocês vão achar que eu estou viajando. Mas antes, eu quero fazer um exercício de imaginação. Imaginem que vocês têm uma maçã em mãos. E eu perguntasse para vocês, o que vocês têm em mãos? Acredito que a maioria diria uma fruta. Talvez uns 2 ou 3 bons alunos de biologia diriam um pseudofruto. De toda forma, essa é uma visão muito materialista. Não se engane, ela tem o seu valor. Entretanto, existe um outro olhar, muito menos estimulado, que podemos escolher para enxergar, interpretar e analisar essa mesma situação. A gente só precisa pensar o que essa maçã representa além de uma fruta. Acho que podemos concordar que na história de Adão e Eva, a maçã é uma imagem de tentação, não é mesmo? Em uma outra história muito conhecida, a maçã é retrato de sabedoria e inspiração. Ou vocês realmente acreditam que a maçã caiu na cabeça do Newton? Já nos contos de fadas, a vaidade, simbolizada pela maçã envenenada com a inveja da bruxa, que faz com que a Branca de Neve entre num sono profundo, é só mais um exemplo. Agora, existem milhares de exemplos que eu poderia continuar listando aqui indefinidamente. Mas a Adélia Prado, a poetisa preferida de minha mãe, sintetiza toda essa ideia com muita maestria em um poema. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Mas com certeza vocês estão se perguntando, o que isso tudo tem a ver com o convite que ele fará? E já vou explicar, mas antes, uma história. Em dezembro de 2016, eu, com meus 21 anos, fui diagnosticado com câncer, um linfoma, chamado de Burkitt. É um câncer de crescimento rápido e agressivo. Eu me lembro que, na ocasião, eu estava anêmico, desidratado e desnutrido. E ainda, o médico me disse, caso o seu diagnóstico demorasse mais uma semana para sair, provavelmente você já estaria morto. E foi assim que eu comecei uma parte dolorosa, mas transformadora da minha história. Os primeiros 45 dias no hospital são os mais sombrios. A incerteza, a insegurança e as milhões de perguntas que eu tinha preenchiam o meu espírito e me tornavam incapaz de pensar sobre o futuro, sequer um dia para frente. Apesar de todo aquele sofrimento que eu estava passando, percebi logo no início que ser mãe de um jovem com câncer é, talvez, tão pesado ou pior do que a própria doença em si. Minha mãe, Dona Ângela, além de encarar o sofrimento do filho e receber agulhadas na coluna, também passava pela sua própria quimioterapia para retardar a metástase do câncer de mama. E sim, nós ficamos juntos carecas no hospital, mas não foi para homenagear um ao outro. E no decorrer de toda essa turbulência, algo inesperado fez surgir em mim uma fagulha de esperança. Eu recebi sangue. Alguém que eu não conheço saiu de casa, doou um pedaço do seu tempo, um pedaço do seu corpo para salvar a vida de alguém que essa pessoa não conhece, nunca vai poder receber um obrigado e muito menos um abraço. E esse foi o primeiro momento que eu olhei para toda aquela experiência e percebi a beleza da vida. Desde o momento que eu fui internado até eu receber sangue, aconteceram diversas coisas, terríveis e maravilhosas. Mas por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, essa experiência transcendeu meu sofrimento. Até aquele momento, eu passava pelas experiências com uma ideia de
que eu preciso fazer para sobreviver a isso. Até aquele momento, o câncer era uma doença, uma neoplasia. Até aquele momento, remédio era remédio, sofrimento era sofrimento. Até aquele momento, doar sangue nunca tinha sido um convite interessante na minha vida. Pois é, eu nunca tinha doado sangue, nem uma vezinha. E saber que por causa do meu tratamento eu nunca mais poderia doar sangue gerou em mim uma angústia, uma inquietação e uma motivação. Assim como eu, existem milhares de pessoas por aí que nunca doaram sangue ou que não doam com regularidade. E foi a partir daí que eu comecei a fazer convites. Depois disso, eu percebi que a grande maioria das pessoas conhece o objetivo e sabe o valor da doação de sangue. Todo mundo sabe o valor objetivo que isso tem, mas não é por isso que elas deixam de doar. Não é sobre a relevância da ação em si, mas sim sobre o olhar que escolhemos ter. Já diria Adélia Prado, de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho doação de sangue, vejo doação de sangue mesmo. E essa foi a experiência que me permitiu ter um olhar poético. Foi ali que eu deixei de ver as coisas meramente como elas eram e passei a ver através delas. Minha mãe, muito mais experiente e sábia do que eu, gostava de chamar isso de encontrar a beleza oculta das coisas. O câncer deixou de ser somente uma doença que eu encarava como um desafio de sobrevivência. O câncer passou a ser uma oportunidade, dolorosa e apavorante, mas uma oportunidade de contar uma história que eu me orgulhasse. Então, a pergunta, o que eu preciso fazer para sobreviver a isso, se transformou em qual história eu gostaria de contar. O olhar poético não é estático, ele interage com a realidade à sua volta. Ele não é somente um processo intelectual, ele se manifesta nas ações. E a pergunta, qual história que eu gostaria de contar, foi a forma que eu encontrei de colocar a poesia diariamente no meu dia a dia hospitalar. Eu sabia que eu precisava ficar, fisicamente falando, o mais forte possível para aguentar as próximas quimioterapias. O hospital oferecia fisioterapia, mas eu me perguntei, o que eu gostaria de contar? Que eu fiz somente as fisioterapias indicadas, ou que eu fui além e fiz algo que eu imaginava ser improvável? Como vocês devem imaginar, eu escolhi a segunda opção. Se você chegasse no hospital à meia-noite, vocês encontrariam um garoto de 21 anos correndo pelos corredores. Eu esperava todas as portas dos quartos se fecharem, colocava o meu fone de ouvido no máximo escutando Foo Fighters, avisava as enfermeiras que eu não estava surtando e corria. Corria nos 3 corredores que eu tinha disponível. Quando a minha panturrilha queimava, eu continuava correndo. A partir dali, da minha terceira quimioterapia, eu corri todos os dias no hospital, durante 30 minutos. Mas o que isso tem a ver com doação de sangue? Tudo. Eu não estou aqui abrindo uma parte da minha história para me gabar. Eu só estou contando essa história para demonstrar que nada disso teria acontecido se alguém não tivesse doado sangue. Se alguém não tivesse saído de casa, doado um pedaço do seu corpo e um pedaço do seu tempo para salvar a minha vida. Só que essas não são só as minhas histórias. São as histórias de todas as pessoas que receberam sangue. E principalmente das pessoas que as amam. Além disso, eu acredito ser justo dizer que algumas dessas histórias são anedotas de uma nova questão na terapia médica, a resiliência. Apesar de ser uma temática nova, já existem estudos de diversos autores que demonstram que pacientes com alguns tipos específicos de câncer têm a sua recuperação e cura mais rápida caso eles sejam resilientes. Outros descobriram que pessoas resilientes têm menos chances de desenvolver doenças cardiovasculares, como hipertensão
insuficiência cardíaca e doenças isquêmicas do coração. Até onde eu consigo compreender, a visão poética é mais uma ferramenta para desenvolver resiliência. Agora, acredito que a pergunta de vocês seja: da onde que surgiu toda essa visão? Isso tudo não surgiu do nada. Eu sempre tive uma referência em casa, minha mãe, que com mais dos seus 16 anos de tratamento, sempre encontrou a beleza oculta, como ela gostava de chamar, dentro do próprio sofrimento, até os seus últimos dias de vida. E para vocês não falarem que eu estou mentindo, eu vou reproduzir as palavras dela. E a febre, que é algo mais interessante do que o seu corpo, vamos dizer assim, como se ele fosse um castelo, né? Uma fortaleza. A pele seria a parede, os ossos seriam aquelas paredes de tijolo. Eu fico imaginando o corpo assim. E ali dentro daquele castelo vivem os leucócitos, os órgãos e etc. E a febre, de longe, ela já percebe o perigo. Eu acho isso fantástico. Chego a ficar emocionada, você acredita? Quando eu enxergo o meu corpo como uma fortaleza, como um castelo daqueles antigos. Nessa ocasião, ela já tinha mais de 15 anos de tratamento e não tinha perspectiva de melhora. Já estava acamada e mesmo assim ela conseguia encontrar uma beleza no dia a dia do sofrimento dela. Eu aprendi, com o exemplo dela, que duas coisas são essenciais para desenvolver a visão poética: estar presente e contemplar. E aqui fica o meu convite para vocês. Contemplar e estar presente são duas das essências. Quando minha mãe morreu, compreender a morte, para mim, foi extremamente difícil. Foi um processo doloroso, e que durante ele eu perdi a presença e a contemplação. E juntamente com a perda dessas essências, eu perdi a visão poética. Depois de muito esforço, e principalmente de receber amor daqueles que estavam à minha volta, eu consegui ser presente e recuperar a contemplação. E assim, naturalmente, a visão poética surgiu em meus dias. Com toda essa experiência, surgiu mais um ensinamento. A visão poética não é algo que se conquista. Ela é um processo que precisa ser revisado com frequência e consciência. E por isso que eu sempre preciso me lembrar que doação de sangue não é simplesmente tirar o sangue de alguém e colocar em outra pessoa. A verdade é que doar sangue é um ato de amor com quem você não conhece e provavelmente nunca irá conhecer. É possibilitar que uma pessoa que recebeu sangue continue a amar, ou talvez possa descobrir o amor. É possibilitar que uma mãe continue a amar o filho que recebeu sangue, assim como minha mãe fez comigo. É possibilitar que o filho acompanhe a mãe até seus dias finais e possa se despedir, e não o contrário, o que eu só consegui fazer porque alguém doou sangue para mim. Doar sangue é ter a humildade de entender que, por mais que seja um procedimento médico padrão, é impossível compreender o valor poético que se terá na vida de quem recebe. É impossível, mesmo eu compartilhando com vocês um punhado de histórias, vocês compreenderem o valor poético que isso teve na minha vida. No fim, nem eu sou capaz de conceber a totalidade dessa ação. Mas uma coisa eu sei, é um ato de amor. Então, da próxima vez que esse convite aparecer para você, aceite, doe sangue. Porque é de graça, porque não dói quase nada, porque você vai fazer um lanchinho, vai receber um dia de folga do trabalho.
mas principalmente porque você dá amor para alguém. E esse amor é uma fagulha de esperança, é uma onda de imaginação, é a beleza oculta, é a visão poética e é mais vida para alguém que precisa.